Estamos iniciando mais um podcast pelo nossa Superi Telecom, TV a cabo, canal 20. E hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Jefferson Khalili, né? Isso. O Jefferson é advogado, membro da Academia de Letras, e que vai nos falar um pouco sobre uma personagem muito conhecida, né, no Brasil e na política, que é o Rui Barbosa. Isso. É um prazer, Jefferson. Obrigado. Jefinho também, né? Jefinho, pode chamar de Jefinho, não tem problema. Eu até prefiro esse apelido carinhoso que meu pai, né, me deu. Meu pai chamava Jefferson também. O Jefinho é filho, né, do Dr. Jefferson. Isso. Que foi promotor aqui em Valadares. Exatamente. E para mim é uma honra muito grande. Obrigado pelo convite. Tá participando aqui do podcast, representando o meu patrono, né, na Academia Valadarense de Letras, o Rui Barbosa, que é um grande jurista. Inclusive, quando eu recebi o convite para me tornar membro lá da academia, quando me disseram que o meu patrono ia ser Rui Barbosa, eu fiquei extremamente feliz, até pela sintonia da profissão, né? O Rui Barbosa foi um jurista, foi um advogado, né, formado em Direito, foi advogado, jurista, jornalista. Você também é advogado, né? Sou advogado. Qual que é a sua área? A minha área é no direito penal, a minha área acadêmica, né? Direito penal. Eu, inclusive, sou professor da FADVALE, Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, de prática processual penal e especialista em defesa médica também. E, né, ao longo do tempo eu vi essa necessidade do direito médico, né? Hoje em dia a gente atua muito voltado para essa área. Então, é uma profissão, é uma carreira que eu amo, além da advocacia, a docência, né? O Jefi, né, está também aqui acompanhado pela a simpática advogada, doutora Heloísa, né? Isso. Que é advogada também, né, Heloísa? Isso. Muito prazer, Heloísa. Mas, ô Jefi, então essa sintonia com o Rui Barbosa ela é realmente muito estreita, né? Sim. O Rui Barbosa, quando fala de Rui Barbosa, a gente imagina aquela pessoa séria, aquela pessoa culta, né? O Rui Barbosa foi um gênio da época, né? Mas ele também tinha aquelas sacadas, tinha aquelas piadinhas, ele fazia muita sátira. Era bem-humorado, né? Muito bem-humorado, muito bem-humorado. Não sei se você sabe, Jefinho, é muito interessante isso. Nós estávamos falando sobre a Fundação Percival Facua. Sim. Né? Que foi a criadora do MIT, e hoje é a Univale, né? O Rui Barbosa, no início de 1900 e pouco, ele foi advogado do Percival Facua. Ah, é? Essa aí eu não sabia, não. Muito, muito bacana. Então é o seguinte, a história é interessante, porque quando o Percival Facua, em 1900 também, né, no início do século XX, né, começou a construção da Estrada de Ferro Vitória Minas, com o objetivo de explorar o minério de Itabira, ele foi muito combatido. Sim. Porque existia uma xenofobia muito grande contra os americanos, que os americanos vêm para explorar, essas coisas todas. E o advogado de defesa do Percival Facua foi sempre o Rui Barbosa. Que bacana, essa informação é muito interessante. Pouca gente sabe disso, entendeu? Não sabia, muito legal. É muito porque bacana. Eu sou um leitor também bem ativo. Existe um livro chamado Mad Maria, não sei se conhece ou já ouviu falar. Foi até fruto de uma série, de um seriado, né, de uma série histórica
da Globo, né? E a história foi assim, puseram o pessoal Facua como um larápio. Eu vi essa série, eu vi esse seriado. Inclusive, ela conta a história de vários personagens, né, da história do Brasil. Tem aquela família de São Paulo, tem vários, inclusive o Percival Facua conta a história dele construindo a ferrovia, muito bacana. O Percival Facua foi muito injustiçado, entendeu? Porque era um homem empreendedor, né? Ele construiu a Light no Rio, construiu o Porto de Belém, o Porto de Manaus, construiu a Estrada de Ferro Vitória Minas e construiu a Cesita, Aços Especiais de Itabeira, a Cesita hoje não sei se chama Celoli Mitral. Hoje ela mudou de nome. Mudou de nome, Então, Rui Barbosa deixou essa marca, entendeu? Bacana. O Rui Barbosa é um baiano, né? Conta para nós um pouquinho da história. Contar aqui um pouquinho do Rui. Sabe o que é, Jeff? O objetivo nosso aqui, nesses podcasts, em parceria com a Academia de Letras, é a gente divulgar o patrono, né? Divulgar as suas obras e, de certa forma, estimular a leitura, né? Sim. Porque Rui Barbosa era um grande incentivador da leitura também. Sim, exatamente. Então, ele é um baiano de Salvador. Ele nasceu em 5 de novembro. Eu estou usando uma colinha aqui, porque eu sou muito ruim, tá? De data. Mas em 5 de novembro de 1849, né? O pai dele e a mãe eram pessoas mais cultas, e foram grandes incentivadores dele, né, nos estudos. E desde menino, desde novo, ele já demonstrava a alta capacidade intelectual. E aí ele terminou o ensino médio na época e foi fazer faculdade de Direito em Recife. Eu até estive em Recife, conheci a primeira faculdade de Direito do Brasil, e ele começou a faculdade lá, depois se transferiu para São Paulo. Nessa época, inclusive, ele já era um jornalista e muito bom, cursando Direito, e ele já era um jornalista bem conceituado, né? Então, ele tem uma trajetória no direito, no jornalismo. Ele é um ícone, né, da cultura daquela época. E quando a gente fala do Rui Barbosa, né, a gente imagina aquele aluno que perguntava para o professor. Na verdade, contam as lendas, né, que inclusive ele dava aula para os professores. Né? Ele perguntava, o professor não sabia. Então, até para mim, enquanto professor, eu fico imaginando, rapaz, imagina se eu vou dar aula, se eu tiver um aluno como o Rui Barbosa, eu estou enrolado. Mas isso é muito comum, entendeu? Às vezes há alunos que têm assim, uma inteligência fora da curva, né? Verdade. Ele, na época, eu gosto de falar, né, que ele era aquele aluno que já ele citava muito autores em latim, e na época nem existia normas da ABNT, e ele já devia escrever os artigos dele com nota de rodapé e dentro das normas da ABNT, de tão culto, de tão erudito que ele era, sabe? Bem, é uma figura bem icônica para a época, né? Um aluno excepcional, sempre a trajetória dele foi voltada para isso. E, como eu disse anteriormente, né, o bom humor, as tiradas
que ele tinha tiradas... Tem muita piada. Piada, sim. Eu até trouxe algumas aqui pra gente contar. Fala pra nós uma aí, vê se ele, só para... O homem das palavras difíceis, né? Tem um caos aqui dos patos. Ele chegou em casa e ouviu o barulho dos patos dele. Ele morava numa casa grande, tinha patos, e ele ouviu o barulho e foi lá ver. Quando ele chegou lá para ver o que estava acontecendo, ele viu uma pessoa, um homem roubando os patos. Furtando os patos, né? Ao invés dele gritar, pega ladrão, vem cá e tal, e assustar a pessoa, ele disse: bucéfalo anácrono, não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes. E ele continuou aquele discurso gigantesco e tal. Será que o ladrão entendeu? No final, o ladrão falou assim... Aí no final o ladrão falou assim: ô senhor, mas eu posso levar os patos ou eu deixo os patos aqui? O ladrão não entendeu as palavras, né? E tem vários outros causos que ele fala, né? Inclusive tem um que eu gosto muito, é que o açougueiro, vizinho dele, chegou para ele e falou assim: ô, senhor Rui, quando o senhor como advogado, o senhor sabe, né? Quando um cachorro entra no meu açougue e rouba uma quantidade de carne, o dono do cachorro tem que pagar ou não? Aí o Rui perguntou para ele: tem testemunha? Aí ele disse assim: tenho. Aí ele: então tem que pagar. Aí o açougueiro chegou para ele: então é R$1.500. O senhor, que é o cachorro é do senhor. Aí ele chegou pro rapaz, ele falou: tudo bem. Foi lá, pagou o rapaz e falou assim: e a consulta? Ele: eu tenho que pagar a consulta? Tem sim. R$15 mil. E aí ele, né, contam que ele perdeu os 1.500, mas ganhou a causa, né? Então ele é uma pessoa bem tirada, engraçada, bem humorada, e ele gostava desses, né, fazia essas tiradas assim, sabe? Ele é uma figura bem... Jeff, e as obras dele? O que ele deixou escrito? Então, fala um pouquinho para nós. Na verdade, a obra principal, ele foi um dos autores do Código Civil, né, de 1906, salvo engano. Ele fez o projeto de lei, né? Para quem não sabe também, o Rui era um político, ele tentou ser presidente da República, perdeu. Parece que teve duas eleições. Duas eleições e perdeu. Mas a principal, a mais famosa delas, né, é a Oração aos Moços, que foi um discurso que ele fez na Faculdade de Direito de São Paulo. E ele foi um discurso de horas e que até hoje em dia é famoso no meio jurídico o discurso dele, principalmente pela questão de ética, moralidade. Ele sempre foi um lutador. Primeiro naquela época, né, ele lutou muito pela abolição da escravatura, pela liberdade, igualdade, né, da sociedade. Então as obras dele são vários discursos de muitas páginas, bem longos, mas muito bem feito, muito preciso no que ele falava. Esse é o mais famoso. E o Rui também um caso, né, um evento muito importante, que ele representou o Brasil em Haia, né, no Tribunal Internacional de Haia, e ele ficou conhecido como Águia de Haia, né, pelo discurso que ele fez, defendendo nesse discurso a igualdade dos países menores, para que eles fossem equiparados às grandes potências, inclusive juridicamente, né? E esse discurso dele deu um holofote para o Brasil à época, que o Brasil, lá em 1900 né, começo do século XX, do século XX, o Brasil era um país recém
liberto. Era uma república nova. Uma né? república nova, né? Então, ele com essa... E ele foi um destaque, assim, o mundo inteiro olhou para ele de uma forma... Olhou para o Brasil, né, através dele, de uma forma muito especial, né? Muito... pelo discurso dele, Diz que pela ele falava fala. várias línguas, né? Isso. Ele era um Poliglota. sempre, assim, e com discursos bem precisos, bem amplos, mas era aquele discurso que batia Deixa eu mesmo. te perguntar uma coisa, Jefinho. Você que é advogado, eu sei que o Rui Barbosa teve uma participação muito grande na criação da República, entendeu? Inclusive, ele assessorava o Marechal Deodoro da Fonseca, participou, vamos dizer assim, do golpe contra a monarquia. Sim. Né? Deixa eu te perguntar, será que se o Rui Barbosa estivesse vivo, ele teria se arrependido de fazer esse golpe contra a monarquia? Eu tenho plena certeza que não. Ele, inclusive, é uma coisa que eu gosto de contar, que se ele estivesse vivo, hoje na época de rede social, né, nessa era que a gente está de muita informação, das duas, uma, ele seria a pessoa viralizado na internet pela luta ferrenha mesmo e defendendo as posições políticas, né, dele, ou então ele seria cancelado, sabe? Na sua avaliação, a República está indo bem? Que pergunta difícil. Na porque verdade, é o seguinte, eu tenho uma simpatia muito grande pela monarquia, principalmente na figura de Dom Pedro II, entendeu? Sim. Então essa é a minha pergunta, entendeu? É uma pergunta bem difícil, né? Eu defendo, eu Ou você acredito... não é político? Não, eu não sou político, mas... Você é irmão do Jamil, ele, né? Isso, meu irmão que é cientista político, ele vai saber, né, dar uma aula em defesa disso, mas eu tenho as minhas convicções, né, as minhas ideias. Eu acho que eu não sou um conhecedor assim da monarquia, mas eu acredito que com todo problema, com todos os problemas que a gente tem, eu acho que a democracia é uma das melhores saídas hoje, né? O que resta para a gente, né? Mas tem monarquia democrática também. Existem monarquias democráticas, mas no meu humilde ponto de vista, Você é um republicano. Eu sou um republicano, né? Eu defendo a República, não tem... Entende? Mas o Rui Barbosa, ele, além de ter defendido a abolição da escravatura, ele defendia muito a liberdade individual, a democracia, inclusive. Uhum. Ele era um defensor da democracia, do federalismo. Então ele foi... Será que hoje ele seria bolsonarista? Rapaz, que pergunta. Inclusive, tem uma difícil nessas perguntas do Toninho, também capciosas aí. Mas ele tem um episódio que ele, inclusive, muita gente fala mal dele por isso, que logo após a abolição da escravatura, ele, com o intuito de defender o governo dos senhores feudais, dos donos dos escravos, ele colocou fogo no arquivo todo. Ele colocou fogo em tudo. Então, muita gente critica ele pelo fato dele ter acabado com a história acabado com a parte da história, né, dos documentos históricos, porque ele foi ministro da Fazenda, né? E ele, nessa época, ele colocou fogo, destruiu com medo com receio dos donos, né, dos senhores feudais lá, colocar
processar o Estado pedindo... Aliás, o seguinte, entendeu, Jefinho? O meu bisavô quebrou na época. Porque ele perdeu os escravos todos e ficou na lona, né? Bem da verdade é o seguinte, esperava-se que com a abolição dos escravos haveria uma indenização, né? Sim. E nunca houve, né? Uhum. E aqueles proprietários de escravos, né, que eram um ativo grande, né? Sim. E essas pessoas, então, boa parte entrou em dificuldade financeira. Sim. E meu bisavô quebrou. Quebrou porque... Quebrou na época. Porque perdeu, né, perdeu. Os todos. Naquela época... É uma história. Sim. E tem um caos também dele, um outro caos que eu até trouxe aqui para contar. Ele queria atravessar o rio de barco, né? Ele chegou pro barqueiro. Ébano, quanto almejas de pecúlio para transportar-me nesse teu instrumento de labor, deste polo àquele hemisfério? E aí o barqueiro não entendeu nada, ficou olhando para ele. Aí ele ficou meio sem entender e ele continuou falando de uma forma difícil. Aí o barqueiro chegou para ele: ô meu senhor, mas o senhor quer atravessar ou não quer atravessar? Né? O barqueiro ficou sem entender por conta Então ele era conhecido por usar essas palavras, né? Essas palavras rebuscadas, um vocabulário mais difícil, né? Então as pessoas geralmente não entendiam o que ele falava. Então, tem... e aí eu coloquei aqui, inclusive, é uma coisa que eu falo, né? O Rui Barbosa hoje seria um chat GPT no modo acadêmico máximo. Você vai fazer uma busca lá, só sai... É tudo na cabeça dele. O computador da cabeça dele. E só palavra mais... né, palavras mais complexas, um vocabulário mais rico, né? E é isso, tem vários casos, né, que ele trouxe, inclusive eu Depois eu vou contar um mas tem que ser no final. Entendi. E aí eu trouxe aqui também para falar um pouco sobre a oração dos moços, que ele... em 1921 foi a obra mais famosa dela. Eu falei há pouco... Ele morreu em 1920, né? Não. Ele, em 1921, ele escreveu essa obra mais antiga. Ele morreu... Mas eu não sei o ano que ele morreu exatamente. Se morreu. Mas ele escreveu em 1921 esse discurso para a Faculdade de Direito de São Paulo, e são frases que ficaram eternas no direito, como: justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Então ele defendia que a justiça tem que ser efetiva, tem que ser rápida, né? E ele defendia o direito do mendigo, do escravo, do criminoso, não é menos sagrado perante a justiça que o do mais alto dos poderes. Então, são frases que ele disse lá no começo do século XX. Nós estamos... né, estamos na mesma... Parece que não mudou nada, né? Parece que não mudou nada, né? Então, ele escreveu isso há mais de 100 anos... E continua atual. Né? Nós estamos vivendo isso até hoje. Né? Mais de cento e tantos anos. Cento e tantos anos. E ele... a gente vive... nada é mais atual do que o que ele falou. A justiça tardia não é justiça. Né? O direito do ladrão, do mendigo, ele falava na época do escravo, do criminoso, não tem que ser menos direito do que o da alta sociedade, né? Então ele sempre foi um defensor disso, da liberdade, da justiça. Enfim, tem várias outras frases dele icônicas aí que a gente né, reflete sobre isso. A gente... Tem uma, se me perdoa, claro, muito famosa. Você vai explicar, você deve ter isso aí.
é aquela que fala assim, tem tanta corrupção, que o homem está com vergonha de ser honesto, né? Sim, Não é? ele falava isso, que é tão... Não existe sei se você não tem, é muito interessante a frase, você não tem ela aí não, né? não tem essa aqui não. Mas se eu fosse trazer as frases do Rui Barbosa aqui, ia ser... É porque você falou o seguinte, é porque existe tanta corrupção hoje, sim, né? Que na época, né, do Rui Barbosa já tinha, que realmente a gente fica, né, chateado e tem muita gente que tem vergonha realmente de falar que é honesto. De falar que é honesto, exatamente. Às vezes a pessoa chega, não, mas você não vai fazer isso? Todo mundo faz, né? Você não vai fazer esse... Né, na política, principalmente. Né? Então, até na nossa vida, né? Porque a corrupção não é só a corrupção ativa, né? A ativa e passiva. Né? Existe a corrupção da gente, enquanto sociedade, tentar corromper um agente público e a pessoa, mas por que você não faz isso? Todo mundo faz. Dá um dinheirinho ali pro sujeito ali para fazer pra você ter um benefício. Poxa, né? Não é certo. Né? Aí a pessoa ainda te julga por você ser certo. A pessoa vai lá e fala, não, mas você está errado em estar certo. É meio complicado. Você podia também falar sobre... Ele foi exilado em determinada época para a Inglaterra, não é verdade? Sim, ele foi exilado no governo do Peixoto. Ele batia, ele enfrentava o governo. Marechal Floriano Peixoto. Ele enfrentou, ele bateu de frente, e naquela época era uma ditadura, né, um governo militar, né, e ele enfrentou tanto que ele foi exilado e ficou bastante tempo fora eu não lembro de cabeça quanto tempo ele ficou, mas ele ficou bastante tempo fora do Brasil, até passar esse período, né? Assim, e não mudou tanto, né? Até hoje em dia, quando essas figuras estão batendo no Supremo, no governo, quantas figuras a gente sabe hoje? Ele foi um criador também, não sei se, né, nas minhas anotações aqui, ele foi o criador do Supremo Tribunal Federal. Essa aí eu não... Essa não informação sabia, não. Não sabia, não. Legal. Ele foi com a Constituinte de 1891, que ele foi revisor, ele foi, né? Ele propôs a criação do Supremo Tribunal Federal. Entendi, boa. Ele foi inclusive a gente falando aqui da Academia Valadarense de Letras, ele foi um fundador, né, da Academia, ele foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras, né? Daí essa... E deixa eu te perguntar uma coisa, se Rui Barbosa estivesse vivo, já vem as perguntas. Ele, como criador do Supremo Tribunal Federal, estaria satisfeito? Rapaz, eu, assim, na minha opinião jurídica, não política, ele estaria extremamente insatisfeito, porque, né, o STF hoje, na minha opinião, como advogado, como advogado, inclusive, hoje é um tribunal mais político do que jurídico. Então, o Rui era uma pessoa reta, né, na conduta da ética, da moralidade, na ética processual, né? Então, ele estaria extremamente constrangido das condutas né, dos atos que o STF faz hoje. Assim, eu não tenho dúvidas em relação a isso. Ele estaria um pouco decepcionado? Ele estaria pouco, não. Eu acho que ele estaria muito decepcionado. Mas deixa eu te perguntar a você. Ele foi, né, a pessoa que teve uma participação muito importante na Constituição de 1891, né? Que foi a primeira Constituição depois de ter acabado a monarquia. Sim. Você não acha que está na hora de fazer uma nova Constituição, não?
a nossa Constituição é de 88, né? Já se vão 40 anos, 50? Vamos se vão, 88, não, 40, 20, 10, 12. 40, vamos para 40. Não, em 2028 vamos para 40 anos da Constituição. Porque é tão remendada. Sim, exatamente, é isso que eu ia falar. Eu acho que a gente tem que repensar uma nova constituinte, uma nova Constituição, porque a nossa Constituição ela é cheia de emenda, né? Toda hora você vê aí na mídia a emenda constitucional número tal, emenda daqui, remenda de lá. E aí, né, talvez repensar algumas situações, igual você falou, né? Você falou aí, questão do STF, algumas questões vão mudar, vamos manter, umas questões estruturais do nosso, né, do nosso governo, do nosso país. Então, enfim, inclusive tem candidato aí, né? Nós estamos em ano de eleição, né, eleição majoritária aí, tem candidatos aí falando de propostas nesse sentido. Enfim, a nossa Constituição está ficando defasada, velhinha, né? Está ficando velhinha a lei e que eu falo com meus alunos, né? A lei, a gente tem que adaptar de acordo com a evolução da sociedade, né? A sociedade vai evoluindo e a lei tem que acompanhar, né? A legislação tem que acompanhar. Em 1988, o Brasil era um, né? E nós estamos em 2026, é outro. Nós tivemos aqui, o Jefferson, a presença do seu irmão Jamir esses dias. E falando sobre impeachment, escuta aí. E o impeachment, ele é regulado por um decreto de 1967. Pois é. É uma lei bem antiga, né? Enfim, tem legislações que eu entendo que tem que ser evoluídas. Eu, de fato, não sou político, eu não entendo dessa legislação de impeachment, eu não sei. Tudo bem, mas estou falando como que é uma lei é uma lei antiga, né? Sim. Eu não entendo bem, mas eu acho que, né, a lei, ela, em determinado tempo, ela precisa ser reavaliada, né? Renovada e fazer, né, fazer mudanças, né? Ô, Jefinho, nós falamos aqui também, nós estamos conversando aqui com o doutor Jefferson Khalili, advogado e filho do nosso amigo doutor Jefferson, que foi promotor, muito querido em Valadares. A minha pergunta é o seguinte, Jefinho. O Rui Barbosa foi fundador da Academia Brasileira de Letras e hoje, pelo que se percebe, a academia sempre teve assim grandes escritores e tal. E parece que o negócio também é vacalho. Rapaz, tem... enfim, é aquela coisa, né? A sociedade, ela tem... historicamente, ela teve grandes nomes, grandes autores, pessoas, né, de alto nível intelectual. E ultimamente a gente tem visto aí, né, pessoas que, bom, no meu julgamento, né, mas por quê? Né, eu não vou citar nome, mas por que essa pessoa, o que de importante ela fez? Cantor, né? O que de importante ele fez pela literatura, pela cultura, enfim, eu de fato não entendo assim, mas, né, quem sou eu para julgar, né? Deixa eu te perguntar outra coisa. O Rui Barbosa, ele incentivava muito a leitura, entendeu? E fala para nós um pouquinho sobre a questão da leitura. O povo está lendo um pouco? Ô, Toninho, que palavras de incentivo que você daria? Eu percebo isso até enquanto docente, eu tenho falado isso, tenho tentado, né, eu faço a minha parte, mas hoje a gente recebe, a gente
ver os estudantes, né, do direito. Na verdade, eu até não acho que seja culpa deles, mas é uma geração que é imediatista, não consegue parar. A tecnologia está... É tecnologia, TikTok, é vídeo de... Inclusive, uma coisa, na minha época, né, eu nem tô velho, mas na minha época de estudante, a gente assistia palestra de 2 horas, 2h30, a pessoa falava bem, a gente ficava ali intertido. Hoje em dia, na universidade, você tem que dar palestra de meia hora, ninguém fica. A pessoa não tem paciência. Não tem paciência. Então, e a leitura, né, a pessoa ler, a pessoa... né, você tem que criar uma base estrutural ali de conhecimento para que a criança, para que o adolescente leia e tenha concentração, tenha... A leitura é tudo na vida da pessoa, né? na sociedade. Eu falo o seguinte, as maiores potências mundiais de tecnologia, você pega a Finlândia é um país altamente tecnológico, um país pequeno, um país que, assim... não tem plantio, você não tem muita... É uma ilha perto do Polo Norte. Tem muito recurso natural. Não tem muito recurso natural. E o que acontece? As pessoas estudam, e é desenvolvimento de tecnologia, né? O Japão, depois da Segunda Guerra, trabalhar, estudar o Japão. Alemanha, né? Sim. Então, a leitura, o estudo, a pesquisa... E não só a leitura, a pesquisa, inclusive, né? Você pesquisar. Hoje a gente, a gente vê os jovens de hoje que não sabem interpretar um texto, a gente fica triste. Enquanto a Academia Valadarense de Letras, ela tem um papel importante aqui na sociedade valadarense, que são... a gente promove alguns eventos para incentivar mesmo a leitura. O Salmo já deu ali o sinal de que o tempo esgotou. Tá. Realmente é uma conversa que passa rápido, né? Sim. Mas eu quero te agradecer pela presença, agradecer à Academia Valadarense de Letras, né? Que Obrigado. Tem indicado aí os seus membros, né, para vir fazer o nosso podcast, e agradecer aí a sua assessora ali, minha sócia Heloísa. Sócia, né? Doutora Heloísa aí pela presença. Beleza, é isso aí, Jefinho. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui, quero agradecer a oportunidade, né? E estamos sempre à disposição aí, tanto, né, na advocacia quanto lá na Academia de Letras, e estamos aí à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Jefinho. E também queremos agradecer aos nossos assinantes pela atenção em saber um pouco mais sobre essa figura tão importante que é Rui Barbosa. Muito obrigado. Isso aí, obrigado.